E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre goroutines. Só que dessa vez a gente vai ver na prática como funciona, como a gente implementa ali no código as goroutines, tá? No vídeo passado, a gente falou sobre como funcionam as goroutines ali por debaixo dos panos, como se tornam bloqueantes ou não, os estados de uma goroutine, os estados de uma thread, como as threads cuidam dali das goroutines, se a goroutine é concorrente ou rodam concorrentemente ou paralelamente e assim por diante, tá? Vou deixar um card aqui em cima, se acaso você não viu. É bem importante você ter visto esse vídeo pra gente entender melhor o que a gente tá fazendo aqui no código, beleza? Então vamos lá. Aqui no código eu criei uma pasta lá no nosso repositório. A gente tava mexendo nessa pasta Golang Basics. Lá dentro tem fundamentos 1, 2, 3 e ponteiros, certo? Para não ficar bagunçado, e aí, já que a gente iniciou uma playlist nova aqui, eu vou criar uma pasta, a gente cria uma pasta Golang Asynchronous, que a gente vai cuidar dessa parte de assíncrono aqui no código, beleza? Então, aqui eu já criei a pasta Goroutines lá dentro, pra gente poder colocar os códigos Goroutines. Então, como é muito assunto sobre assíncrono, essas coisas assim, eu criei num repositório diferente, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a pasta Golang Basics, o arquivo Golang Basics, tá? Que a gente tem aqui. A gente tem uma função chamada fun, que ela recebe uma string como parâmetro, e dentro dela ela faz um for, um loop. Se você não viu ainda como funciona um for, eu vou deixar um card aqui em cima também sobre isso. Que ela vai printar 3 vezes o que você passar como string, e depois dela printar, ela vai dar um sleep de 1 milissegundo, beleza? Isso ela vai fazer toda vez que você chamar essa função. Beleza. Aqui na função, eu tava testando aqui, eu vou voltar aqui para main pra gente poder executar. A gente tem uma direct call, então a gente tá chamando aqui diretamente essa função e printando done. Tem alguns to-dos aqui pra gente fazer, tá? Se eu rodo esse código aqui, então go run Golang Basics, olha lá, direct call e done, beleza? Então vamos fazer aqui um dos to-dos aqui. Vamos pegar esse goroutine function call, tá? Beleza. Pra gente chamar essa função dentro de uma goroutine, no vídeo passado a gente lembra que a gente falou que é só colocar uma palavrinha go na frente do método. Então aqui a gente coloca go fun e passa o parâmetro que a gente quer. Vamos falar aqui que é goroutine-1, beleza? E vamos executar. Se a gente executa esse código, o que vai dar? O mesmo output. Printou a mesma coisa da última vez. Por que acontece isso? Lembra que no último vídeo também a gente falou que uma goroutine ela executa concorrentemente a outra, ou seja, elas são bem parecidas com as threads. Uma não conhece a outra, uma não tá nem aí com a outra, pelo menos nesse cenário aqui, tá? Uma ela não vai esperar a outra executar, nem mesmo que seja a goroutine main. Se você executa uma goroutine a partir da goroutine main, ela só vai esperar essa goroutine terminar se você fizer alguma coisa para isso acontecer. Você pode usar o each groups, channels, o que for, a gente vai aprender isso mais para frente, mas nesse caso aqui ele não está esperando. Ou seja, como dentro dessa função ele demora 1 milissegundo para executar toda vez que ele printa uma vez, e a minha função main, ela vai chamar esse código, vai printar as 3 vezes, vai chamar essa goroutine e vai falar assim, ó, eu não tenho mais nada para fazer. Então ninguém mandou eu esperar essa goroutine 1, então eu vou finalizar a execução. Quando ele finaliza a execução, a goroutine 1 tá lá executando ainda e nem consegue dar tempo de printar porque a execução do código acaba. Então tem que tomar cuidado com isso também, e é uma das coisas que a gente vai aprender ainda mais pra frente, como que a gente consegue tratar isso de uma esperar a outra, uma saber que a outra terminou e assim por diante, tá? Então como que a gente faria aqui para uma goroutine saber, uma goroutine esperar a outra executar? Aqui a gente pode colocar um tempo. Já que a goroutine 1 ela demora um tempo para poder executar, então a gente pode dar um time.sleep e falar assim, ó, espera 5 milissegundos aí para minha goroutine conseguir executar. Se a gente roda esse código agora, ó, olha lá, direct call e printou a goroutine 1 3 vezes. Por quê? Agora o código ele chamou a função e falou assim, ó, eu chamei, agora eu vou aqui esperar 5 milissegundos para qualquer coisa que eu tenha chamado terminar. Ou seja, esse qualquer coisa, como ele não conhece ainda, é essa goroutine que está lá executando e printando ainda, beleza? Então, é isso que acontece, isso tem que tomar cuidado, porque as goroutines elas são concorrentes, uma não conhece a outra,
só que você tem que usar jeitos de fazer com que as routines se conheçam e uma espere pela outra, ou uma inicie a execução assim que a outra terminar. A gente vai aprender bastante disso ainda, beleza? Então, esse é o único jeito da gente chamar uma routine. Esse não é o único jeito da gente chamar uma routine, a gente pode chamar de outras formas também, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, eu posso falar que, sei lá, uma variável chamada fgx recebe fun. Ou seja, eu tô falando aqui, eu tô julgando a execução de uma função para dentro de uma outra variável. Aí eu posso falar go fgx, eu posso colocar aqui routine traço 2, por exemplo. Se eu rodo esse comando, olha lá, ó, direct call, routine 1, routine 2, routine 2, routine 1. Por que que tá bagunçado esse comando? Se eu rodar de novo, ó, routine 1, 2, 2, routine 1, 2, 1. Por que que tá fora de ordem? As routines, como elas não se conhecem, você vai executar elas e elas vão sair printando e uma não conhece a outra e não vai ter ordem nenhuma. Porém, a gente vai aprender mais pra frente como funciona a ordem, como que o Go Scheduler trabalha, como que o Go trabalha com a ordem de execução das routines ali na fila, tá? Então, a gente vai ver isso mais pra frente, mas agora como início, as routines elas executam independentemente uma da outra, então elas não têm uma ordem para executar, porque uma não conhece a execução da outra. Assim como ali a gente teve que esperar um tempo para a routine terminar de executar. Então, as routines, como elas não se conhecem, elas vão printar aleatoriamente ali e terminar de executar, beleza? Isso a gente vai ver mais pra frente como que funciona. Então, aqui partindo para o último to do, routine com a função anônima. Como que funciona? Lembra que a gente viu sobre função anônima no Go? Se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima também sobre isso. A gente gravou um vídeo sobre funções anônimas, tá? Mas uma função anônima basicamente seria instanciar uma nova função aqui dentro do código, certo? Seria uma função que executa ou é apenas instanciada dentro de outra função. Então, aqui dentro eu posso vir e chamar o fun. Então, fazer assim, ó, fun, e colocar routine 3, beleza? Só que como que eu faço para ela ser uma função anônima dentro de uma routine? Mesma coisa, só colocar o go aqui na frente, tá? Só deixa eu limpar esse terminal. Se eu rodo esse comando, olha lá, ó, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 2, tudo bagunçados output, beleza? Mas é assim que funcionam as funções anônimas dentro de uma routine. Então vamos lá, a gente viu aqui o básico sobre as routines, como funciona, como a gente instancia elas, como a gente pode fazer para utilizar elas. Então aqui a gente teve direct call, a gente chamou ela com função anônima, passando ela chamando uma função de outro jeito, mas também dentro de uma routine e assim por diante, tá? Então como que a gente faria, por exemplo, se eu quisesse que todas as routines printassem o mesmo valor e se esse valor fosse alterado, eles printassem também esse valor alterado? Como que eu faria? Aqui a gente tem várias formas de fazer isso. A gente vai aprender nesse vídeo com ponteiros. E no próximo vídeo a gente vai aprender channels, a gente vai aprendendo mais coisas, tá bom? Mas nesse vídeo a gente vai aprender com ponteiros. Então como funcionaria com ponteiros? Aqui eu criei um outro arquivo dentro de routines também, que se chama routines pointer. O que acontece? A gente vai ter a mesma função aqui pointer, tá? Com a única diferença, as únicas diferenças são, ao invés de eu receber uma string, eu vou receber um ponteiro de string. Se você ainda não viu o vídeo de ponteiros, eu vou deixar um card aqui em cima também, que a gente viu como funcionam os ponteiros. Eu não vou me aprofundar nesse vídeo novamente, vou só passar por cima. Já meio que supondo que você já sabe, já viu o vídeo, tá tudo bonitinho, beleza? Então aqui a gente tem os ponteiros. Vai ser uma string, um ponteiro de string. E aqui dentro, ao invés de eu printar às vezes 3 vezes, apenas 3 vezes, eu vou printar infinitamente até eu parar a execução do código, tá? Com a única diferença é que ao invés de eu printar o valor direto, eu vou printar o endereço, o valor que está dentro do endereço de memória que eu recebi por parâmetro, beleza? Então aqui vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma variável teste do tipo string e vou falar que ela tem um valor de teste, beleza? Aí eu vou instanciar uma variável pointTest, sei lá, que ela é um ponteiro de string e ela vai receber o endereço de memória de teste, beleza? Aqui, tudo certo. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para funPointer executar
E eu vou passar lá pra dentro o point test, tá? Que ele é um ponteiro que é o que a minha função espera lá em cima, beleza? Ou seja, eu estou instanciando uma função e passando um ponteiro de uma string lá pra dentro, tá? O que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um time.sleep em time.second, ou seja, eu vou fazer o código dormir por 1 segundo, tá? Então se eu der um go running.go, o pointer, né, printou por 1 segundo, printou teste várias vezes. Beleza, mas eu quero que agora no meio ali dos prints eu troque o valor para teste 2, por exemplo, ele comece a printar o teste 2. Como a gente está trabalhando com ponteiros, isso tem como fazer. Então eu vou fazer o seguinte, depois dele dormir por 1 segundo, eu vou falar que o valor onde o point test aponta recebe teste 2, beleza? E vou colocar o código para dormir por 3 segundos, time.second, beleza? Se eu rodo esse código, teste 2, beleza? Porque ele começou a printar a teste 1, olhando para o endereço de memória, e depois ele foi e o valor do endereço de memória foi alterado. O endereço de memória sendo alterado, ele pegou o novo valor e printou. Se você alterar de novo, vai atualizar e vai printar. Se eu trocar aqui, por exemplo, para, sei lá, teste 2, eu vou colocar aqui, vou trocar para run coding, beleza? Se eu rodo esse código, ó, lá, teste run coding, beleza? Quando você usa ponteiros, você tem como fazer isso. Não é o único jeito, tá? Você pode usar, geralmente é usado channels para isso. Por quê? Os channels você consegue esperar o valor alterar, você consegue colocar e meio que tratar ele como um evento. O código vai esperando ele alterar, quando ele alterar ele faz isso ou faz aquilo, beleza? Então tem como fazer isso. Então é isso a parte aqui de ponteiros, eu só queria mostrar como que funcionaria aqui se você quisesse usar ponteiros dentro do código. Agora vamos para o último exemplo e utilização de coroutines. E se eu quiser que o meu código ele receba várias requisições de rede dentro dele, dentro de um server? Então aqui eu tenho o código do server. O que ele vai fazer? Ele vai falar que ele vai ouvir, vai ficar ouvindo na porta TCP em 8000 em localhost, tá? Então ele vai ficar ali escutando conexões dentro desse cara. Se o erro for, se ele der erro, ele vai printar e vai dar um fatal nesse erro. E enquanto ele receber conexão, ele vai abrir uma nova variável de conexão e vai dar um handle nessa conexão. Ele vai ficar ele vai ficar num for infinito aqui, printando response from server, infinitas vezes, tá? Ou seja, se eu rodo esse cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, eu vou entrar dentro de client server e dentro de server, tá? E vou dar um go run main.go. Ele tá executando aqui meu server, beleza? Então eu vou instanciar um novo terminal aqui do lado. Vou entrar dentro de client server também. Só que eu vou entrar dessa vez em client. Se eu dou um go run main.go, ah lá, response from server, beleza? Então ele tá ali printando e ele vai ficar printando ali infinitamente. Por quê? Eu acabei nem mostrando o código do client, né? Como que funciona aqui o código do client? Ele vai fazer uma conexão no TCP localhost 8000, que foi a conexão que a gente mostrou que está aberta ali do outro lado. Se ele der erro, ele vai dar um fatal, ele vai dar um defer close e depois um must copy. Esse must copy, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que ele for retornado e ele vai jogar dentro vai copiar para dentro do meu writer. Quem que é meu writer? É o meu stdout, que é o meu terminal. Então ele vai pegar o que ele recebeu e jogar no terminal, pegar o que ele recebeu e jogar no terminal, e assim por diante. É isso que o cliente está fazendo. Ele vai pegar o que ele recebeu do server e vai jogar no stdout. Stdout, no caso, é o meu terminal ali, é a saída padrão de dados, tá? Então, ele está aqui printando, olha lá, ó, tá response server ainda, beleza. Mas e se eu quiser que, ao invés de eu receber um client, ao invés de ter um client conectado com o meu código, eu tenha vários? Vamos lá, o que vai acontecer aqui nesse caso? Eu vou instanciar um outro terminal aqui do lado e eu vou entrar em client server novamente dentro de client, tá? Se eu der um go running.go nesse cara, não tá printando nada. Não tá printando response from server. Só que aqui, ó, tá lá printando ainda, ó. Tá vendo? Tá lá response from server. Por que isso tá acontecendo? É exatamente isso. Esse é um dos casos perfeitos que entrariam as coroutines. Por quê? O meu cliente ele tá aberto apenas para receber uma conexão.
Porque ele abre a conexão e o código fica ali travado cuidando dessa conexão. Ele não fica à parte, concorrente, cuidando dessa conexão e esperando novas conexões, certo? Então, por exemplo, se eu paro aqui esse código, ó, se eu venho aqui e paro, ó, o que vai acontecer? Voltou a printar aqui. Por quê? Como ele trabalha com apenas uma conexão, quando a única conexão que ele estava tratando foi finalizada, a outra conexão ele conseguiu cuidar. Mas e se eu quiser cuidar de todas as conexões ao mesmo tempo? Eu quero que todas aceitem as requisições ao mesmo tempo. Então, vamos parar aqui todo mundo e vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui no meu server, tá? Só deixa eu fechar aqui uma parte. E vamos fazer assim, ao invés de eu dar um handle connection em uma vez só, ou seja, eu vou dar um handle connection, tá vendo aqui que o código ele vai ficar travado. Por quê? Ele vai entrar nesse for aqui, vai ficar respondendo infinitamente e não vai conseguir pegar novas conexões porque ele não vai conseguir dar um handle na conexão. E como que eu faço aqui então? Apenas coloco go aqui na frente de handle connection. Isso vai fazer com que, na hora que ele receber aqui, ó, nesse listener accept, na hora que ele aceitar uma conexão e colocar essa conexão dentro da variável, ele vai jogar essa conexão para dentro de uma coroutine e vai esperar outra. Jogar dentro da coroutine, esperar outra. Jogar dentro da coroutine, esperar outra. E assim vai, tá? Então, vamos testar aqui. Coloquei o server para executar, beleza? E vamos colocar o cliente para executar também. Tá lá, response from server, beleza? Então, vamos instanciar outro terminal e vamos entrar em client server, em client, beleza? Se eu rodo esse comando, olha lá, response from server dos dois. Ou seja, com a coroutine eu consigo fazer com que ele consiga escutar várias conexões ao mesmo tempo, já que elas estão executando concorrentemente. Ele consegue dar um handle em várias conexões ao mesmo tempo. Se eu venho aqui e executo outro terminal, um client server, por exemplo, e vou dentro de client, e eu dou um go. Olha lá, ó, response from server. Então, várias, eu posso executar várias, quantas eu quiser aqui, vários terminais eu vou conseguir ter a mesma saída, porque ele vai tá conseguindo dar um handle em várias conexões ao mesmo tempo, por conta das coroutines. Então esse é um caso bem legal da utilização delas, beleza? O vídeo vai ficar por aqui, era isso que eu queria mostrar pra vocês. No próximo vídeo a gente vai ver uma outra forma de comunicação entre coroutines, que é a partir dos channels, que é muito utilizado, beleza? Então, valeu gente, até o próximo vídeo. Falou!